Águia de rocha. Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um CLC e esta intro foi precisamente a primeira passagem dos Elites na Taça de Portugal, naquela que era a descida mais complicada, certo? Sim, talvez a descida mais... não será mais difícil, mas a que provocou mais danos, se calhar. Mas... Não sei. Não era assim... É uma história para desenvolver neste CLC. É isso. Vamos falar, como vocês repararam, o CLC vai ser sobre isto. Vamos responder também a algumas das vossas perguntas que foram colocadas. Mas maioritariamente vai ser sobre aquilo que foi o nosso fim de semana. Até porque nós não damos notícias, ok? Se vocês querem notícias, vejam outros canais. Nós damos uns bitites sobre notícias. Exato. E contamos sobre a nossa vida, e é isso que nós vamos fazer. Tínhamos imensas saudades de XCO, de respirar, e eu no final do fim de semana foi tão bom, que só quase que me apetecia chorar. Sim, de facto foi um fim de semana muito bom. Foi voltarmos às provas, àquela desorganização, não é? De arrumar a carrinha toda, preparar tudo, chegar lá, acalmar os miúdos porque eles estão histéricos. Nós também, mas nós temos a obrigação de manter a calma e ser histéricos controlados. Ser histéricos em silêncio, mas acalmar os miúdos, montarmos o paddock. O paddock estava incrível, estava mesmo bom. Acho que temos um paddock mesmo bom. Não sei, o barulho dos rolos, tudo, aquecer, o nervosismo, as partidas, foi muito bom. Eu vou-vos trazer agora durante esta semana, só preciso aqui de um bocadinho de tempo para me organizar, e vou-vos trazer um vídeo, porque eu tenho imensas imagens, e boas imagens, como aquelas que vocês acabaram de ver, que efetivamente foi a primeira passagem dos Elites, e vamos começar por fazer um pequeno resumo sobre a prova. Basicamente, Elites masculinos. A pista já está, o vídeo da pista está aí no canal, portanto não vamos falar muito da pista, apenas que era uma pista excelente, talvez uma pista que eu gostava muito que ficasse no calendário da Taça Portugal, porque é uma pista muito boa, digna de uma prova de cross country, muito dura fisicamente, bastante dura tecnicamente. No vídeo vocês não vão ter qualquer tipo de noção. Nós tivemos pessoal que disse, essa pista, mesmo para o cross, é muito acessível. Malta, não era uma pista bastante técnica, bastante difícil. É quase para dizer, diz-me onde é que é o teu caixote de lixo. Sim, era uma pista bastante difícil, muito dura, mas pronto, podem passar lá, sempre podem ter um pequeno cheirinho daquilo que foi. Mas sim, acho que esteve muito bem organizado. Para a primeira prova, acho que correu muito bem em termos de organização. Mesmo tendo posto à prova todas as questões de logística por causa daquilo que nós temos que viver atualmente, acho que a organização esteve impecável, foi tudo fantástico. Sim. As saudades também fizeram com que víssemos tudo positivo, não é? Sim, mas não vejo nada negativo. Não, acho que ou se houve, foi tão mínimo. A única coisa negativa que efetivamente houve é a falta de público, faz muita falta. Sim, foi... Mas mesmo assim, eu não sei, eu acho que estava tão contente por voltar a correr, fazer o reconhecimento da prova, que nem sei, também a minha corrida era a que tinha mais público, porque eram os Elites, não é? Depois o público era as categorias mais novas todas, portanto eu ainda tive algum público. Não tive tanta percepção de falta de pessoas, mas claro que num ano normal aquilo tinha sido o pai 4 ou 5 vezes mais pessoas. Olha, vamos fazer aqui um pequeno resumo, como vocês viram já na introdução, que foi a corrida dos Elites e do Sub-23, onde teve aqui o Rafael a correr, e aqui a primeira corrida, a corrida dos Elites, resumiu-se de uma forma muito simples. Como vocês veem nesta primeira passagem, o Mário fugiu e nunca mais ninguém o viu. Pronto. Não, o Mário Costa. O Mário, nós tínhamos falado, eu tinha dito que esta pista seria muito para o Mário, acho que era muito para as características do Mário, porque é uma pista dura, fisicamente dura, mas não tão dura. Ou seja, por exemplo, se subisse um bocadinho mais, sim, eu acho que se calhar já se encaixava mais num estilo para atletas como o David.
Eu acho que não. Não sei, mas o Mário também Tecnicamente o Mário é muito superior ao David. Sim, isso é. E depois o Mário também já está com outro ritmo porque tem corrido lá fora. Sim, mas é muito importante. Sim, mas depois também tens atletas que têm corrido lá fora e que chegaram aqui e acusaram alguma falta de ritmo, não é? Pronto, mas por acaso já tínhamos falado antes disso, às vezes para quem nos segue nos Insta Stories, acho que cheguei a comentar, digo eu, que eu veria isto como uma corrida para o Mário e veio-se a confirmar, o Mário fez uma corrida sozinho na frente o tempo todo. Eu não vi. Sim, depois tu não viste que estavas a correr. Não, mas aquilo que eu vi e cheguei a tirar tempos, eu cheguei a tirar um tempo uma vez, o Mário chegou a estar a 35 segundos. Ficou 16 do David, o David ficou 16. 16, pronto, chegou a estar a 35 segundos, o Mário. Estar na frente a correr sozinho acaba por ser, tu perdes um bocadinho a noção do ritmo. Se deves apertar mais, se não deves apertar mais. Mas também é para isso que serve o staff que está de fora, não é? Para ter alguma noção, para elucidar o atleta de que a distância está, se está a apertar, se o atleta de trás está a quebrar, se está a fechar. É para isso também que servem as pessoas que estão fora, mas sim, o Mário fez uma grande corrida, está num ritmo muito forte, é continuar assim, porque eu gostava muito de ver o Mário campeão nacional. Nas elites femininas também não houve história? Não, faltou aqui um duelo, pessoalmente eu gostava muito de ver, que ficou adiado, talvez para a próxima Taça Portugal, ou... Exatamente. Mas vemos outra prova que será... A Raquel e a Ana Santos, gostava muito de ver uma corrida entre as duas. Como é que... A Ana foi correr fora, não me recordo agora. Sim, foi correr para a Espanha. Também venceu na categoria dela. A Ana Santos venceu e a Raquel andou a passear o seu charme e a sua elegância pela pista também, e portanto ficou por aí. Só que gostava só de salientar aqui, nos sub-23, a vitória foi para um espanhol, que não sei que lugar é que ele fez às almas, anda muito, o rapaziada anda muito. Para o espanhol? Foi para o espanhol. Não foi? O Rocha é Elite. Então sim, tens razão. João, esqueci-me da tua idade. Se estiveres a ver, esqueci-me da tua idade. Sim, as pessoas envelhecem, Rafael. Pois, eu esqueci-me, o João... Tu ainda há pouco eras juvenil, não sei se tu te recordas. Sei. Mas o João é daquelas pessoas que parece que estava em sub-23 para aí há 10 anos. Mas por acaso é aqui uma coisa que em segundo lugar nos sub-23 ficou o Tiago Coelho, e agora por falar em juvenis, o Tiago é uma pessoa com quem eu simpatizo imenso. E Tiago, se estiveres a ver isto, um grande abraço para ti. E eu recordo-me de ver o Tiago no último encontro de escolas a que nós fomos, se não estou em erro, ele ficou ao nosso lado. Uma track vermelha. Uma bicicleta vermelha. Foi sempre ele e o pai. Eu lembro-me de... Ele é da zona... Eu acho que ele é mais da zona centro. Pelo menos ele treina muito para Aveiro, que eu vejo os Insta-stories dele. E ele vinha fazer as provas aqui, o campeonato de Vila do Conde, da Maia, mesmo o do Porto. Ele vinha para aqui, vinha sempre ele e o pai. E eu lembro que nós começámos a falar com eles, porque pronto, eram pessoas simpáticas e o Tiago tem evoluído imenso e fez agora segundo lugar em sub-23. Uma grande corrida, por incrível, a um nível altíssimo, com atletas de grande nível. E pronto, o Tiago está bem lançado para esta época. Gostava de o ver a mudar de camisola no campeonato nacional. Talvez tudo é possível. Eu disse isto. Tiago, é trabalhar, ok? Gostei imenso de ver a corrida do Tiago. Fiquem atentos também. Eu vou deixar aqui, como eu costumo fazer, eu deixo aqui o link para as páginas do Tiago, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre as pessoas que nós vamos falando. No fundo, nós aqui atrasado fizemos um vídeo onde falamos sobre alguns resultados. E talvez quem está desse lado depois mandaram-me imensas mensagens, dizer fulano também foi à prova, ciclano também foi à prova, e vou voltar a repetir uma coisa que eu disse no início. Isto não é um boletim noticioso. Nós falamos aqui sobre a nossa vida, sobre as nossas opiniões, e gostamos no fundo de dar destaque às pessoas de quem consideramos amigos e que temos alguma simpatia extra. Não é nada contra ninguém, meus caros, é simplesmente porque é um prazer falar sobre o desporto. Aquilo que nós queremos é levar o BTT mais longe, fazer chegar o XCO, que é a nossa paixão, a outras pessoas, mas para compreenderem um bocadinho o que é. E depois também temos esse carinho por algumas pessoas, quem falamos muito aqui, e gostávamos de dar um bocadinho a conhecer mais essas pessoas ou outras, a quem nos vê, é um bocadinho isso. Sim, porque aqui o XCO já é uma modalidade muito pouco conhecida, então em Portugal... desconhecida por completo. Estamos a falar da população em geral, não? Sim, mas se também não tentarmos ajudar um bocadinho os nossos atletas,
né, eles ficam assim um bocadinho mais estagnados, porque pronto, nós temos grandes atletas. Felizmente, eu acho que o XCO está a chegar cada vez mais longe, graças à Raquel, graças à Ana. Há alguns atletas que estão a conseguir mesmo levar isto a outro patamar, mas há outros que também merecem muito destaque e que nem são muito falados. É o caso, por exemplo, do Tiago, que evoluiu imenso e nesta Taça Portugal mostrou exatamente isso. Mas lá está, como ele ainda não conseguiu um título, e espero que consiga, ainda não chamou a atenção, porque depois de vestir a primeira vez uma camisola de campeão nacional, como o Rocha, que tu acabaste de dizer, que vestiu a camisola de campeão nacional durante muitos anos, e até é estranho vê-lo sem uma camisola de campeão nacional, depois não ganha tanto esse destaque, e portanto nós gostamos de falar, porque nós assistimos à evolução, porque estamos no terreno, porque estamos perto das pessoas, porque vamos reparando neste ou vamos reparando naquele, e basicamente é por causa disso que nós falamos, e basicamente foi isto a corrida. O fim de semana em si foi incrível, nós no último CLC nós tínhamos posto que estávamos com um problema que era da alimentação. Exatamente. Nós encontramos um restaurante. Como é que se chamava? Tasquinha da Portela, assim qualquer coisa assim. Em Melgaço. Em Monção. Ou era Melgaço? Melgaço. Era Melgaço. Fantástico. Era muito bom. Pela simpatia, pela disponibilidade, pela atenção, pelo sabor da comida, pela frescura da comida, apesar de serem takeaway, fantástico. Muito obrigado. Vão lá. Eu vou procurar a página. Deixa-me buscar aqui o link se encontrar a página. Absolutamente soberbo. Fantástico. Um local que neste momento está a ser remodelado, porque o dono, o Sr. Filipe, fez questão de me mostrar o restaurante a ser remodelado, o que estão a fazer. Uma decoração excepcional, um sítio extremamente agradável, aqueles cantinhos de Portugal onde se come bem. Sim, por acaso foi uma boa surpresa. Foi, muito agradável. E pronto, falando agora dos nossos, temos que falar também dos nossos miúdos, não é? Obviamente que sim. Começamos pelos cadetes. Tivemos em cadetes o Rodrigo e o Tomás que fez anos no domingo, no dia da prova. Exatamente, e que escolheu passar o aniversário connosco. Exatamente. O Rodrigo teve um azar, o Rodrigo teve uma pequena queda, mas nada demais. Mas ele acho que se divertiu, acho que os dois gostaram. O Tomás pelo menos sei que se divertiu imenso. O Rodrigo também, apesar da queda, também sei que ele gostou muito. Em Júniors tivemos o nosso Diogo e o nosso Pedro. Pedro foi a primeira vez que correu. O Diogo também foi das primeiras vezes que correu, foi para aí a quarta prova que ele fez. Sim. Se tanto. Mas o Pedro também foi mesmo a primeira prova que ele fez, foi meter-se ali logo no meio dos leões, no meio dos júniores, que é uma das categorias mais competitivas aqui no cross português. O Miguel, nosso sub-23 contigo, teve um azar nos treinos, partiu a manete do travão e não conseguiu arranjar maneira de... Eu ainda tentei convencê-lo que ele não precisava do travão para nada, mas ele não foi na cantiga. De arranjar a bicicleta. Infelizmente o Miguel não pôde correr, mas pronto, olha, acho que teve lá para o espírito, acho que foi bom na mesma, foi preciso. E depois tivemos também, agora vou falar, não tivemos a vedeta da equipa, que fez a sua estreia como sub-23, e agora diz-me, em género de entrevista, como é que foi, tu não treinas, ser sincero, tu não treinas? Não, já não treino na série há Como é que tempo. foi o teu primeiro ano de 23, corres com o Mário? Nós já falávamos isto há uns anos, um dia vais correr com o Mário, Eu pensava na altura muito com o Gonçalo Amado. Que eu não sei se lembras que eu gostava muito do Gonçalo Amado. Sim. De antes, quando ele era... Gostavas? Não deixaste de gostar? Sim. Ele é que saiu do cross. Ele é que saiu do cross. Na altura, acho que era em 2010 que ele era campeão nacional de sub-23. E eu pensava, um dia eu vou... Eu fazia as contas a pensar, um dia eu vou correr com este gajo. E... não sei, estar na partida... Eu não os vejo na partida, muito menos na primeira Taça Portugal, porque isto funciona assim. As chamadas... para as categorias do CI, que são Elites e Júniors, funcionam primeiro... Elites e Sub-23. Elites, Sub-23 e Júniors são as categorias... Sim, mas tu corres com os Elites. Sim, mas a minha categoria é considerada Elite. Sim. Estás a perceber? É Elite, eles não diferem, é a mesma chamada, é a mesma grelha para todos. É ranking, primeiro os que têm ranking, e de seguida ordem de inscrição. Sim. Nos júniores são muito poucos os que têm ranking, porque como ainda são miúdos, são muito poucos os que têm possibilidades de ir correr lá fora e ir buscar pontos, são muito poucos. Nos sub-23 e elites,
já são uma carrada deles que têm possibilidades de correr a Espanha e isso tudo, então são logo um leque muito grande chamados por ranking, e depois eu, que é por ordem de inscrição, que não vou correr a Espanha nem isso tudo, fico muito cá atrás, ou seja, no arranque eu nem vejo os da frente, mas eu sei que eles estão lá, eu sei que a fila da frente é Mário, Roberto, David, Ricardo Marinheiro e os estrangeiros todos. É um sentimento de muito nervosismo estar a correr com aquela malta, e depois pronto, eu fui dobrado, não é? Vê-los a passar, eu a pedir mais mudanças para tirar na subida e eles a meter mais mudanças, não sei, por um lado é muito bom, não é? Porque estou a correr com aquela malta, não é? São os melhores que temos em Portugal. Por outro lado, é chato, porque eu não estou a treinar e é complicado competir com esta malta, mas eu hei de voltar e hei de não ser dobrado pelo Mário. Mas pronto, acho que é uma experiência muito boa, diverti-me muito, porque eu gostei da pista, embora... Eu posso pedir ao Mário, e ele de certeza que me fazia isso, ele vinha aqui ao short track, tipo, marcamos uma corrida privada, tipo 6 ou 7 voltinhas, e eu peço-lhe para ir com um jeitinho, para terminar sem ser dobrado. O Mário é gajo para fazer isto, acredito que é capaz. Mas eu gostei muito da pista, embora fosse uma pista bastante dura. Eu gostei muito da pista, gostei muito da corrida e pronto, já estamos prontos para a próxima, que é em Lousada, e espero que corra melhor. Quanto ao ambiente em si, só para fazer aqui uma breve explicação, aquilo que nós fazemos, só para deixar que, segundo aquilo que nós soubemos, por parte da organização, eram permitidas 450 pessoas dentro da bolha, que era o cordão de segurança, autorizado pelo qualquer coisa de saúde, agora esqueci-me do nome daquilo, e essas 450 pessoas, não me refiro a 450 atletas, eram 450 pessoas contando staff e membros de organização, bombeiros, médicos, tudo. Cada equipa podia levar 2 membros de staff mais o treinador, ok? O treinador é aqui uma figura à parte. Houve situações de equipas que barafustaram contra isso. É lamentável que as equipas o continuem a fazer, porque há muitas equipas, isto pode ser confuso, se calhar para algumas pessoas que nos veem, que não fazem puta ideia quem é o treinador. Sim, é apenas uma pessoa que assina e nem... Assina pelo clube, porque o clube é obrigado a ter treinador, depois não está presente. E aqui perde-se muito na questão da formação, que é aquilo que nós fazemos, é talvez uma das diferenças que nós queremos marcar, que é, nós no reconhecimento vamos para a pista, estamos com os miúdos, estamos a ensiná-los, porque este é o papel do treinador. O papel do treinador não é prescrever cargas de treino, o chamado plano de treino. Isso é um preparador físico. O papel do treinador é estar no terreno, é ensinar, é educar. E isso é aquilo que nós fazemos. Nós vamos para o terreno, nós ensinamos, nós educamos. E isto também foi mesmo muito importante, porque durante a própria corrida, durante os treinos e durante a própria corrida, os nossos alunos reparavam em algumas coisas e eles próprios começaram a compreender aquilo que nós falamos teoricamente nos treinos aqui, não é? E depois eles lá chegaram e começaram-se a perceber todos esses erros, que é atletas que chegam à pista sozinhos, vão treinar sozinhos. Estamos a falar de miúdos cadetes e sem grande experiência, e andam sozinhos a tentar adivinhar as coisas. Sim, nós por acaso tivemos nós enquanto estávamos a fazer o reconhecimento tivemos um miudito, eu acho que ele era cadete. Eu acho que sim. Que a equipa o deixou sozinho, os maiores iam à frente e continuaram o ritmo deles, e o miúdo ficou sozinho, e o miúdo com alguma vergonha, não sei se ele nos conhecia ou qualquer coisa assim, colou-se um bocadinho a nós a ver como é que nós explicávamos aos nossos miúdos, e eu próprio percebi isso e perguntei, como é que tu te chamas? E integrei um bocadinho no nosso grupo, tentei ajudá-lo, porque é de facto muito complicado, principalmente, ele era cadete, é muito complicado chegar assim a uma pista de nível Taça Portugal tão dura como esta. Estar ali sozinho. E estar ali sozinho a tentar adivinhar linhas, quando nem se sabe muito bem pilotar a bicicleta ainda, é muito complicado. E é lamentável. Sim, eu achei um bocadinho mal por parte, eu não vou dizer a equipa em questão, mas achei muito fraco por parte dos atletas dessa equipa. Mas isto é a norma. Sim, é porque isto é o normal. São muito poucas as equipas que realmente se preocupam em... Eles Há equipas que fazem isso muito pelo bonito, mas nem querem muito saber. Há equipas com 30 atletas, que levam 30 atletas para um reconhecimento e estão ali 5 minutitos só com os miúdos para as fotos e nem querem bem saber se eles fazem bem, se fazem mal. Há outros que simplesmente não querem saber, é cada um por si.
e andamos nisto. Depois os atletas chegam às pistas, não sabem fazer, ficam frustrados porque não sabem fazer, ou arriscam e magoam-se, e pronto, andamos nisto. Entre tantas outras coisas, uma das coisas que eu mais acho piada é o pessoal nos abastecimentos a gritar: Coca-Cola, 6, água, gin, bourbon. Eu não sei o que é bourbon, mas já li alguns e deve ser bom, não é? Tu ires ali e bebes um bourbon e depois vocês se calhar estão a perguntar: então porquê que não pode pedir? Porque isto já tem que ir estabelecido. Um atleta que vai a decidir o que é que vai beber é um atleta completamente descontrolado, que não faz puta ideia o que é que está ali a fazer, meus caros. Ponto final. Ou isto está estabelecido e ele percebe o que é que tem que beber, porque é que tem que beber, ou alguém que vai a gritar a 100 metros do abastecimento: agora apetece uma Coca-Cola fresquinha. Não, mas nós tivemos um atleta, não sei se era júnior ou qualquer coisa, a pedir Coca-Cola a meio da corrida. Cola. Aí estamos aqui, é piquenique agora. É o piquenique. O pessoal que se põe aos gritos: água, ou 6, ou gin tónico. É uma rebaldaria. Vocês vão às provas e quem não percebe acha isto normal, mas do ponto de vista de treino e de tática, isto não tem pés nem cabeça, meus caros. É zero. Isto é quase como na volta a Portugal, na hora da alimentação, que eles comem em coisa, vocês verem um dos diretores desportivos de caneta na mão dizer: é Big Mac ou preferes um CBO? Ou o que é que tu queres lá? Não, isso está decidido. E não tem pés na cabeça. E estas partes, mesmo ver os nossos atletas a reparar nos erros dos outros e a virarem-se para nós e a dizerem assim: eu já percebo porque é que vocês diziam que isto tinha que ser assim. Exatamente. É quase como ir para o Portugal BTT a fazer a pergunta: Tubeless, vale a pena? E vamos passar às nossas perguntas? Vamos, está falado por hoje. Melgaço já passou. Temos agora a Lousada daqui a 2 semanas e exatamente, pronto, já estamos dia 1 e dia 2 voltamos a Lousada para mais uma Taça de Portugal e depois no final do mês de 20 e qualquer coisa voltamos para Marrazes, que sinceramente é que eu estou mais ansioso. Marrazes é super divertida. Acho que vamos conseguir trazer vídeos muito bons. Uma das minhas pistas favoritas. Vamos então começar pelas nossas perguntas. Temos aqui 2 perguntas do Pedro Pinto. Vamos começar pela primeira. Boa noite. Referem que menos pressão é mais controlo e conforto. E no ciclismo de estrada, que valores devemos utilizar? Pneu 28, 82 kg, domingueiro, obrigado e continuem com o belo programa. Pedro, a estrada não se aplica a esta questão. A estrada é pressão, o máximo que conseguires meter. Porque se na estrada tentares cortar a pressão, tens uma coisa garantida: furos, a torto e a direito. Aliás, na estrada furamos muito pouco, neste momento não temos bicicleta de estrada, mas quando temos, porque nós temos um protocolo muito simples, é uma mania, quase uma obsessão. Antes de sair de casa, verificar sempre a pressão da bicicleta de estrada. Eu uso 8 bares. Já agora, gosto de usar pneus 25 e peso 80 kg. É uma vergonha dizer isto. Não se devia perguntar o peso a um ciclista. Novamente do Pedro Pinto. Boas, quando devo trocar a corrente de uma bicicleta? A corrente e a cassete já apresentam um pouco de ferrugem, sendo que são usadas em ciclismo de estrada apenas. É normal. A cassete também apresentar má lubrificação, desde já obrigado. Pedro, eu aqui há uns tempos apareceu-me uma bicicleta lá no gabinete, uma Giant TCR de carbono, e eu quando olhei para a bicicleta fiquei escandalizado pelo estado da bicicleta. Tudo que era metal estava literalmente apodrecido. E eu perguntei: quanto tempo é que tem esta bicicleta? E o dono respondeu-me: 6 meses. E eu fiquei a olhar para a bicicleta: como é que é possível isto ter 6 meses com esta ferrugem, com esta oxidação toda? E ele respondeu-me que morava na Póvoa de Varzim, ao pé do mar, e guardava a bicicleta na varanda, porque não podia guardá-la dentro de casa. Isto para quê dizer o quê? Às vezes, eu não sei se tu moras ao pé do mar, e isso pode obviamente acelerar os processos de oxidação dos metais, mas se a corrente e a transmissão apresenta ferrugem, é má lubrificação de certeza absoluta. Quanto à troca da corrente, queres falar? Sim, quanto à troca da corrente, nós no BTT, eu não sei se na estrada se aplica a mesma situação, mas nós no BTT, dependendo da altura do ano e também do estado da própria corrente, né, pode acontecer alguma coisa, mas normalmente é entre os 1000 e os 2000 km. É importante usar sempre uma régua que há para medir a corrente. Para medir as correntes, para ter um bocadinho mais de noção de como está o estado da corrente, mas muito normalmente entre os 1000 e os 2000 km. Sim, mas convém sempre, nós estamos a falar disto, convém sempre
medir a corrente, como é óbvio, porque é essa medição da corrente que te vai permitir saber o estado dela e perceber se é necessário trocar ou não. Joaquim Barbosa, boa tarde, agradeço a vossa opinião sobre o espigão CGR da Specialized, o qual é apresentado como um espigão que aumenta a flexibilidade e o conforto, podendo a vibração vertical ir até 18 mm. O espigão é apresentado para a estrada e ciclocross. Todavia, gostaria de saber a vossa opinião sobre as eventuais vantagens da utilização deste espigão para BTT nas bikes semi-rígidas. Obrigado, Joaquim Barbosa. Em relação à utilização deste espigão para BTT, esquece, porque este espigão é desenhado para a geometria de estrada. Eu conheço muito bem este espigão porque é o que vem montado nas Specialized Roubaix. A sua tecnologia em si não é tão novidade quanto isso. Por exemplo, a Canyon tem um espigão que eu acho que é tão bom ou se calhar até melhor. Esses espigões nas bicicletas de estrada efetivamente funcionam muito bem, muito bem, aumentando o índice de conforto de forma a que os praticantes conseguem mesmo perceber. A Cannondale tinha um espigão, ou ainda tem, que era o Safe, era assim qualquer coisa. Também para BTT, havia para BTT esse espigão, também o objetivo era dar torção, dar flexibilidade e aumentar o conforto. No BTT, se tu tens uma hardtail, que podes tentar fazer é utilizar um espigão em carbono, que vai dar aí alguma flexibilidade, mas este espigão especificamente para as bicicletas de BTT não funciona porque ele está desenhado para as geometrias de estrada e vai colocar-te numa posição extremamente recuado, não funciona. César Fernandes. Boas, Pedro Rafael. Em outubro de 2017 fiz um bike fit 3D na bike de BTT no vosso gabinete. Gostava de saber se é conveniente verificar a necessidade de eventuais ajustes na bike, de acordo com possíveis alterações no nosso corpo, com o passar dos anos. No entanto, tenho-me sentido bem desde o primeiro dia. Obrigado e parabéns pelo vosso programa. Ó César, antes de mais um grande olá para ti. E isto é uma pergunta para mim, Rafael, posso? Podes. Há aqui uma coisa que é muito importante. É importante ouvir o teu corpo. Se efetivamente o corpo altera com os anos, sim, o corpo é dinâmico e por isso é que a posição deve ser verificada. Mas tu também dás-me aqui um índice que está tudo bem, que é a percepção de conforto. E o que acontece na maior parte dos casos é que as pessoas não sabem ouvir as dores. Se tu estás com uma dor, se tu estás com um desconforto, deves procurar-me a mim ou um profissional qualquer com experiência em bike fitting. Mas se tu dizes que estás bem, meu caro, não te preocupes. Desfruta da bicicleta. E se quiseres passar no gabinete para tomar um café, estás à vontade, mas só isso. Tiago Correia. Viva! Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Pergunta CLC. Conhecem os Centros Cycling Portugal BTT? Se sim, o que acham desta iniciativa? Obrigado. Só conheço os de Valongo, são desses, não são? Exatamente, há muitos. Temos, por exemplo, o Paredes de Coura. Sim, eu sei que há muitos, mas eu só conheço os de Valongo de andar. E conheces a pessoa que está por trás da maior parte deles também, de desenhar e certificar e tudo mais. Pronto. Mas o que é que tens a dizer sobre isto? Sim, acho que é uma boa iniciativa, mas que... Mas nunca fizemos nenhum. Fiz partes, nunca fiz um do início ao fim. Sim, a verdade é que nós quando vais para Valongo apanhas sempre. Nós sabemos o que é. Acho que são iniciativas boas. Se houver manutenção, se houver continuidade do projeto, o que eu vejo e que já, ou antes, o que eu vejo não, porque eu nunca fizemos nenhum. O feedback que eu às vezes tenho de praticantes que me passam no gabinete é que alguns centros deste país estão semi-abandonados pelas autarquias. Ou seja, o princípio dos centros de BTT é terem umas instalações como casas de banho, oficina, lavagem de bicicletas, para dar apoio aos praticantes. O que mesmo muita gente me relata é que dirigem-se para os centros, fazem os BTTs que têm a fazer e depois não têm o apoio que estavam à espera, o apoio que é prometido, porque está fechado, porque está em horários que não é adequado à prática do BTT, porque obviamente com um centro destes não pode ter um horário das 10 às 12 e encerramos para o almoço e das 14 às 17 e está encerrado, ok? E o que muita gente me relata é que está completamente desajustado à realidade. A prática em si, a ideia em si eu acho fenomenal, ok? Nós estamos para visitar e que eu gostava de fazer um trabalho sobre ele, em Paredes de Coura, que eu acho que já foi inaugurado. Capaz de lá até aqui já deve ter sido. Porque não sei se com isto do Covid se... Paredes de Coura é um sítio fantástico, tem umas paisagens, é um paraíso. Temos aqui perto de nós também o de Valongo, que é aquele que suscita mais questões que me passam no gabinete, que o pessoal diz que aquilo está fechado. Mas a verdade é que nós nunca nos dirigimos a Não, para fazer do início ao fim, não. Para fazer do início ao fim, para perceber as marcações, é se calhar uma grande falha nossa. Nem é tanto falha, porque nós quando vamos fazer BTT conhecemos os percursos, queremos fazer os tracks que nós temos
e portanto nunca fizemos isso, porque acho que isto é um ponto mais turístico para quem está a começar a praticar BTT, mas se calhar ficava aqui um trabalho muito engraçado, Rafael, para nós fazermos. Sim, talvez um dia se tivermos o apoio necessário para isso também. Visitar um centro cycling em Portugal e perceber e trazer a mensagem para fora, o que é e o que é que os praticantes podem esperar. Se bem que acho que existe mesmo uma página própria na Federação e nos próprios municípios, existe muita informação sobre isto, mas trazer-vos se calhar um bocadinho o nosso feedback. Fica aqui a ideia, se calhar, para nós fazermos um dia destes. João Lima. Em voltas longas de bicicleta de estrada, chego ao fim sempre com o corpo cheio de sal, que me foi saindo do corpo, ao ponto de parecer um boneco de neve. Alguma dica para que isto não me aconteça? Já me falaram de pôr algo no bidão da água, mas sinto que não faz grande efeito. Obrigado. Ó João, tu és um sodium loser, ou seja, o teu corpo precisa de muito sódio. Isto que está a sair é sal, literalmente sal. Aliás, há aquilo que se chama também, para perceber que tipo de pessoa é que nós somos, há o chamado teste da camisa negra, que é vestir. Havia uma música que era a camisa negra. Precisas de cantar. Mas eu estava com vontade. Que é precisamente, pede-se para vestir um calção negro, uma camisola negra, e depois, quando seca, nós percebemos as manchas que ficam. Eu para já recomendo que tu consultasses um profissional da área da nutrição, porque eu, enquanto treinador e pela experiência que eu tenho, tu és daquelas pessoas que efetivamente precisava de fazer um bocadinho de adição de sais nesses bidões, porque a adição de sais, ou aquilo que chamamos a suplementação, deve ser feita mediante as nossas necessidades, e se tu perdes sais com esta velocidade e violência, tu devias fazer adição, mas, mais do que a minha opinião, tu devias consultar efetivamente um nutricionista, que são os profissionais indicados para te ajudar. Mas fica atento a isso, porque a falta de sais ou a quebra de sais no organismo pode trazer consequências até sérias, ok? Porque nós precisamos mesmo dessa mineralização do sódio para o funcionamento muscular. E Lídio Faria, pergunta CLC, estou desde setembro de 2020, com uma e-bike encomendada com prazo de entrega para fevereiro de 2021. Acham que terei uma nova e-bike ainda em 2021? Em fevereiro já não vai ter. Em fevereiro é certo que não, e é uma pergunta... Depende da marca. Oi, Lídio. Estás aqui a fazer uma pergunta em tom de brincadeira, penso eu. Mas eu não sei se será tão brincadeira assim, porque as lojas está muito complicado e as lojas estão sem prazos, estão sem datas de entregas. Quando me dizem que têm bicicletas da coleção de 2022 sinalizadas, eu pergunto, mas a coleção de 2022 já saiu? Não, mas as pessoas já sinalizaram as bicicletas. Pois. Eu fico aqui a questionar. A questão, tanto quanto eu sei, o problema passa por uma falta de matéria-prima. Não há transmissões porque não há matéria-prima para as produzir. Mas é possível e torna-se muito complicado, portanto... Está tudo entregue à bicharada. É uma pergunta que não podemos responder, não é? Porque não sabemos. Podes dar a tua opinião, mas aquilo que eu estou a ver é prazo de entregas estúpidos. Não, nós também queríamos bicicletas e também não será para este ano porque não há bicicletas para comprar, não é? Não, bicicletas há, não há é o que tu queres. Sim, exato. Entras numa loja e dizem-te assim, olha, eu queria um croissant, e respondem-te, nós temos broa. Ou comprar broa ou não come nada. E no fundo, não há bicicletas para aquilo que nós queremos e precisamos. As pessoas andam a comprar o que aparece e não é o que querem. Como nós sabemos exatamente aquilo que nós queremos ou aquilo que gostaríamos de ter, adiamos, passam mais para a frente. Isto há de mudar. Se vais receber a bicicleta ainda este ano, eu acredito que sim. Se ela foi encomendada para 2020, para fevereiro e ainda não a recebeste, aí se calhar a coisa começa a complicar. Contacta a loja para saberes como é que isso está. David Rodrigues, 3 perguntas. O que pensam de expandir o CLC para Spotify e aplicações do género? Rafael, o que é que tu pensas? Nós já tínhamos pensado nisso primeiramente, só que, não sei, eu pelo menos quando... Eu gosto de ver imagem nos podcasts, isto, assumindo que isto é um género de um podcast. Aquilo que está a pensar é que quando nós tivermos... Não é? Quando tivermos o equipamento de estúdio, vamos ter uma versão só áudio, porque estamos a pensar também na qualidade para isso. Sim, exato. Nós já tínhamos pensado em pôr, só que nós achamos que com imagem também é melhor para vocês, mas se vocês realmente quiserem, digam também nos comentários e nós tratamos disso. Também podemos passar para essas plataformas. E tu podias assumir essa parte, porque aqui o paizinho já tem muito trabalho. O que pensam a outra? Vale a pena fazer exercício extra bike ou gastar todas as energias para a bicicleta? Aqui atrasado respondeste a esta questão. Ou seja, exercício além da bicicleta. Não, muito importante fazer exercícios além da bicicleta. Exercício
de fortalecimento dos músculos e... Todo tipo de exercício. Jogar futebol, jogar basquete. Sim. Eu por exemplo... Mas eu, por exemplo, a nível já de atleta, né? Um nível mais sério, não é só bicicleta, não é? Obviamente é muito importante fazeres... Há muito que o ciclista não é só bicicleta. Sim. Há muito mesmo. Ginásio. Isso já está completamente ultrapassado. Corrida, atletismo, muito atletismo. Um ciclista que hoje em dia só pensa em pedalar está ultrapassado, completamente ultrapassado. Por fim, acham que passeios mesmo organizados por clubes e organizações do género ou só mesmo campeonato nacional e coisas do género? Eu acho que esta pergunta é se nós achamos que este ano vai haver. E curiosamente, ainda esta semana tivemos a falar no fim de semana, na prova, tivemos a falar com uma pessoa do panorama do ciclismo. Temos a falar com Cândido Barbosa. O Cândido Barbosa. O Cândido teve na tenda, tivemos a conversar um bocadinho com ele e a opinião é similar este ano. Foi daquelas coisas só dizendo de... Pronto, o Cândido, é o Cândido, não é? E nós estávamos ali na nossa vidinha e foi o Cândido que veio ter connosco e disse... E por acaso falou para ti, como é que é Pedro? E nós tipo... É o Cândido, está a falar contigo, tu és o Pedro, não és? Há uma coisa engraçada, eu vou comentar isto com vocês. Quando eu andei de bicicleta com o Cândido pela primeira vez, me passei com o Cândido, eu tive que dizer uma coisa, porque eu cresci a gritar Cândido Barbosa na volta a Portugal, quando o teu avô me levava a ver as voltas a Portugal, íamos ver muitas, e a primeira vez que eu andei de bicicleta com o Cândido, eu tive que dizer, o Cândido, desculpa, sou um fã do Cândido, ainda hoje sou, e poder falar assim... tocar-te lá com o Cândido Barbosa, para mim ainda hoje é estranho, ainda é muito... Sim, foi quando é o Cândido a vir ter connosco para nos cumprimentar... E com brincadeiras, que ele é uma pessoa extremamente bem disposta. É o Cândido. Mas para mim ainda hoje é estranho e eu continuo a ser o puto de 10 anos, olhar assim de baixo para cima para o Cândido Barbosa, apesar de eu ser mais alto que ele. Sim, mas pronto, voltando à pergunta, o Cândido que tem uma empresa de organização de eventos, foi ele que esteve por trás da organização do Porto da Gran Fundo e mesmo agora da Taça de Portugal, esteve envolvido na organização. Sim. E ele o que nos disse foi que na opinião dele isto nem devia ter parado, estas provas a nível de competição nem devia ter parado, porque aliás, nós vimos como é que esta correu muito bem. Sim, correu muito bem, acho que não houve qualquer tipo de problemas, porque a preocupação é tanto, o cuidado é tanto que não há problema nenhum, mas ele disse que grão fundos não será para já. Grão fundos, essas provas de lazer, as maratonas que todos nós gostamos, que são maratonas feitas para o convívio, a maratona da rota disto, a maratona da rota daquilo, tudo que nós estamos ansiosos porque elas regressem, atenção. Isso não será para já, mas porque essas sim podem representar algum perigo para a transmissão e pronto. Risco de transmissão, perigo, Rafael. Sim, pronto, é risco, perigo, já sabemos do que é, mas pronto. E para terminarmos aqui, temos o Fábio Araújo, MTB19, Pedro e Rafael, têm técnicas para não furar? Ora bem, se tirarmos a bicicleta em casa, ela não fura, mas os pneus ficam vazios. Vou correr, se eu não quiser furar, vou correr. Exatamente. Depois temos uma outra questão, que é usar mousses. Eu uso mousses para não furar. Tu também já tens mousses. Sim, mas isso é daquelas coisas que já falámos, compensa a um utilizador da bicicleta, digamos... normal, não competitivo, então, usar mousses. Deixa-me falar, esta pista tinha muita pedra e era violenta. Sentiste as mousses? Sentiste em algum momento o pneu a beliscar? Então dizias assim, as mousses funcionam? Sim, funcionam porque eu baixei a pressão, porque era uma pista que tinha bastante terra solta e eu precisava de tração, baixei a pressão e não senti em qualquer momento Chegas a esquecer que tens mousses? Sim, completamente. Mas eu na corrida eu nem penso em nada, não é? Mas sentes-te muito mais à vontade com a bicicleta? Ou seja, tu deixaste de pensar, trilhou, está a trincar. Sim, porque nem sinto, não é? Tu só pensas nisso quando ela realmente trilha. Exatamente. Não é? Só pensas nisso quando ouves tipo ela a bater no ar e tu, não é? Porque senão nem pensas nisso. E portanto, eu nem pensei nisso porque isso nunca aconteceu nenhuma vez. Como tens mousses, posso baixar a pressão, ou seja, nas subidas tenho um controle sobre a bicicleta muito maior, consigo progredir na subida muito melhor, mas a descer, conseguia também descer sobre as pedras, nos rock gardens e isso tudo, perfeitamente, sem causar qualquer tipo de problema, sem medo de furar, porque, pronto, estavam lá as mousses e funcionaram perfeitamente. Fábio, se tu te referes aqui técnicas para não furar em relação aos pneus, esta é a nossa técnica. Sim, porque como nós sabemos que mais de, se calhar, 80, 85, 90% das pessoas que nos veem não utilizam mousses, tem muita atenção às pressões que utilizas, seja na câmara de A, seja no tubeless, muito importante. A câmara de A tem sempre que levar um bocadinho mais de pressão, o tubeless
tens de ter cuidado na mesma porque arriscas-te a furar ou a descolar o pneu, qualquer coisa assim. Teres muita atenção às linhas que escolhes nos obstáculos, se tiveres pedras, tens muita atenção para não passares assim de lanço nas esquinas das pedras, porque pronto, arriscas-te, não é? Rafael, sabes quem é que tinha muita atenção às linhas? Quem? Maradona. Verdade. É. E por aqui ficamos? Boa noite. Continuação.